Olá pessoal, eu sou Lucas Marques e esse é mais um episódio do Connect Executive Cast, uma parceria do Connect Executive Hub com a FENAB. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, o Eduardo Galo. A gente vai falar um pouquinho sobre governança, mas não aquela governança tradicional. A gente vai desconstruir um pouquinho o conceito para a gente refletir e trazer uma percepção crítica sobre esse tema que hoje em dia está tão em voga no nosso mundo corporativo. Mas antes disso, Galo, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, cara. Prazer sempre estar aqui com você. Lucas é uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo, admira muito, né? E com essa parceria agora com a nossa presença no Executive Club, isso aqui é muito interessante, né? Vamos lá, falar de governança tem sido a minha diversão depois da aposentadoria, né? Isso aí. Mas vamos lá, antes da gente entrar no tema em si, se apresenta pra gente quem que é o Eduardo Galo, qual que é o seu background? Bom, tá bom. Eu estou já nessa correria aí há bastante tempo, né? Eu parei de contar, mas eu acho que eu tenho provavelmente uns 45, estou fazendo 50 anos de carreira, então já é muita coisa. E toda vez que a gente pensa em parar e deixar de lado, é remotivado pelas coisas que a gente ama e acredita em continuar fazendo. Então, eu sou da área de tecnologia, antes de mais nada é bom explicar isso, né? Comecei com programação, era a minha paixão. Num dado momento eu descobri que tão mais legal do que os programas que eu escrevia era o uso que eles tinham e a influência que eles exerciam nas pessoas que estavam do outro lado. Então, daí para eu me apaixonar pelo cliente, foi um pulinho, né? E comecei a trabalhar na área de tecnologia aplicada ao cliente, que hoje tem um nome bonitinho de Customer Experience, né? Na época isso não existia, era apenas atendimento ao cliente. Enveredei por alguns caminhos diferentes. Eu sei que todo mundo vai me odiar, já me falaram para não tocar nesse assunto, mas infelizmente fui eu que trouxe aquelas famigeradas máquinas de digite 1, 2, 3, as tais das URAs. Fui eu que trouxe para o Brasil, final da década de 90. Eu sei que... E aquilo, por incrível que pareça, foi uma revolução, né? Eu diria que, quando eu falo sobre isso, eu falo que foi o primeiro momento de transformação digital que a gente experimentou, né? Parece uma coisa de louco. Acabou que, para esse tema, a gente incluiu uma camada de humanização. Essa camada de humanização fez a coisa explodir. Fizemos centrais que foram centrais revolucionárias. A própria central da NET, talvez a mais famosa, né? O cara com voz maviosa, barulhinhos de cinematográficos, efeitos especiais. E, no final das contas, isso levou a gente a um sucesso empresarial fantástico, só que era um sucesso bagunçado. E aí eu estou falando tudo isso, eu conto essa historinha para puxar esse gancho. Nós acabamos sendo vendidos para uma empresa americana, né? Eu virei executivo de multinacional, que era a minha carteira de trabalho, coitada, ela estava com a foto de lambe-lambe aqui da rodoviária de Brasília. E ali foi uma lição dura para mim, porque eu caí num mundo corporativo de uma multinacional. Você imagina, um vice-presidente de uma multinacional que não sabia nada de finanças, controles, regras, e a tal da governança dos caras é dura, né? Muito bem, era muito difícil. Alçadas, limites, controles, Ausburn SOX e coisas do gênero. Eu me lembro que a primeira vez que alguém falou de reconhecimento de receita, sabia que era aquilo. Fazer uma due diligence, perguntei, isso dói, né? Doeu muito. O que acontece é que com essa governança que a gente acabou vivendo, a empresa cresceu 27 vezes, num período de 5 anos. Então, acho que tem alguma coisa de legal, né? Ali eu entendi que um ambiente governado, mais do que organizado, um ambiente controlado, a gente vai falar um pouco sobre isso, faz a diferença. Mas também chegou num dado momento que a gente começou a ser tolhido no crescimento por causa da mesma governança. Então, ali foi a segunda lição, é onde eu quero chegar. Eu sei que muita gente não acredita, mas nós compramos a empresa de volta, eu e meu sócio. Então, foi um movimento assim
bizarro, né? Mas a gente tinha ganho tanto dinheiro com aquilo que nos propiciou ter, de novo, um patamar. E essa empresa, que chama-se Mutante, então eu brinco que a Mutante foi uma startup que começou faturando 300 milhões por ano, né? Com clientes maravilhosos, a maior parte dos clientes de grande porte, que tinham grandes call centers, eram clientes da Mutante, são ainda, né? E nessa nova fase, isso foi 2015, nós empregamos um ritmo mais frenético nos negócios. Agora, vamos dizer assim, livres daquelas amarras governantes muito formais, nós aplicamos uma governança, sei lá, mais brasileira, não acho que não é uma questão, não tem nada a ver com localidade, mas ela é mais focada no resultado, não é, do que focada no controle. E a empresa chegou a faturar R$1 bilhão, não é? Fizemos 8 aquisições nesse período, então uma lição muito grande também. Eu falo tudo isso para dizer que, no final das contas, você me pergunta o que eu sou, né? Eu sou um montão de coisas, mas no final das contas eu percebi que eu era um homem de governança, né? Aquilo ficou em mim, eu vendi a minha participação, estava muito grande o negócio para mim, eu estava talvez numa outra fase de vida, e foi a partir daí que eu me dediquei a estritamente trabalhar com governança, entender, estudar, aplicar coisas, lições de vida que eu tinha aprendido na prática, trazer para dentro de um ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais pautado, né? Então, fiz diversas certificações, né? Hoje atuo como conselheiro de algumas empresas, são 4 conselhos que eu estou hoje, sou chairman de um deles, o que é uma experiência interessante também, a gente pode falar sobre isso, não recomendo muito. E, assim, tentei trazer isso um pouco para o mundo das startups, isso é um outro capítulo que a gente também pode explorar, mas o fato é esse. Para mim, governança hoje é o meu dia a dia e a minha área de interesse e de paixão, realmente, de trabalhar. Boa. Uma das coisas, eu trabalho lá com o pessoal do IBGC e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu comento que o pessoal corta muito governança para esse lado do controle, auditoria, né? Revisão dos limites, importes, alçadas, tudo isso. Mas a gente esquece que existe um outro risco, que é o risco de ficar rígido demais. Exatamente. Parar de crescer ou parar de inovar e vir um concorrente te derrubar lá na frente, né? O duro é que esse risco, talvez ele é de médio ou longo prazo, então o pessoal não fica muito atento a ele. Mas acaba que é um grande risco nas organizações também, né? E se você parar para pensar, do jeito que você colocou, está absolutamente correto. Não só o risco, mas você toma energia do negócio, né? A governança, ela demanda atenção, demanda energia, demanda recurso, pessoas, tempo, enfim. E se ela simplesmente está ali, naquela posição... Eu tenho assim a figura que ficou muito forte para mim, eu acho que quem já me viu falando já deve ter ouvido essa metáfora, mas eu digo que a governança, são basicamente 2 manetes, né? Num você freia, no outro você acelera. Não é? Então, se você não controla direitinho aqui, você dá um cavalo de pau na empresa e capota ela ali adiante. Então, assim, é claro que você precisa de controle, regimentos, ritos, não é? Alçadas mesmo, e vamos dizer assim, a própria parte de você controlar o que está acontecendo, ou seja, de reportes, enfim. Mas se você não tem uma visão de transformação, então eu hoje uso muito essa figura, que a governança ela tem que ser transformadora. Mesmo a parte de controle dela tem que visar a transformação do negócio, né? Todo mundo que vem falar, eu gosto muito, que, como eu falei, participei de uma transformação digital há 30 anos atrás, né? E quando os caras perguntam, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, você acha que a transformação digital funciona onde? A resposta em 99% dos casos é na TI. E a transformação digital, a parte mais importante dela é a palavra transformação. O digital ele é apenas uma classificação. Idem com governança, né? Então, se você pegar a definição mais clássica de governança, né, que é relatório Cadbury, né, ele fala que a governança é a forma de você dirigir e controlar a empresa. É só isso. É uma frase perfeita. Quando você vai para o IBGC, como você falou, eles
elaboram mais isso aí, mas ainda assim essa elaboração ela é muito mais voltada à parte do controle. Né? Concordo. Então, assim, eu hoje entendo que a governança controladora ela é muito bem estabelecida. Creio que ela já está... Ela surgiu da necessidade de controlar negócios, né? Especialmente depois dos escândalos, Enron e tudo mais, o tal conflito de agente, que a gente, né, é clássico, né? Mas a transformação ainda está, acho que, andando melhor agora, a gente já começa a ver. E é engraçado que todo mundo que vai falar de transformação evita de falar de governança, né? Então, quando você começa a falar de governança de dados, os riscos cibernéticos que agora começam a aparecer fortemente, tudo isso é ligado a uma ideia de governança. Boa. E quando a gente fala sobre governança transformadora, vamos partir desse princípio. Aonde começa essa construção? Porque eu vejo muito, Galo, que hoje em dia as pessoas vão falar de governança, a primeira coisa que vem na cabeça é vamos montar um conselho, né? Inclusive tem vários grupos aí que vendem governança como vou montar um conselho na sua empresa. Onde que começa essa construção? Bom, cara, excelente. Essa é uma coisa que a gente se bate muito ou encontra demais, que é, assim, eu entendo, porque o ser humano, todos, inclusive nós, né, inclusive as pessoas que estão controlando negócios, são muito ligados a padrões. Né? Isso aí faz quem já estudou pouquinhozinho de neurociência entende que a reconhecimento de padrão é praticamente um marco evolutivo da nossa espécie. E o conselho ele acaba sendo isso daí. Né? Ele acaba virando um padrão que, ao você olhar para ele, poxa, essa empresa tem conselho, então ela tem governança. Quer dizer, e eu tenho certeza que a questão é o contrário. Né? Uma empresa bem governada, uma empresa que tenha pilares de governança estabelecidos, não necessariamente todos, mas pelo menos que tenham, eu gosto de chamar isso aí de pensamento governante, que é justamente esse pensamento de que o negócio necessita de ter uma visão de longo prazo, procurar perenidade, equilibrar forças e se preparar para situações inesperadas e caóticas, que está dentro da base governante, ela eventualmente sente a necessidade de ter um conselho. Então, nas empresas bem governadas, ou pelo menos onde isso está razoavelmente, adequadamente colocado, a existência do conselho é um bom sinal, e um conselho bem montado em cima dessas bases, ele faz maravilhas para o negócio. O problema é o contrário, né? Você começar pelo conselho. Não, então eu vou começar minha governança aqui, montarei um conselho. A chance, e a gente observa isso muito, é de você criar um grupo, por mais bem intencionado e por mais bem qualificado que ele seja, ele vai estar descolado dos reais desafios, das reais necessidades básicas da empresa. E onde que a gente percebe muito isso? Empresas que montam um conselho e estão assoberbadas por problemas, digamos, operacionais. A cultura organizacional dela é fraca ou inexistente, o ERP não funciona ou não tem ERP, enfim, são coisas que são importantes, mas estão ali naquele cenário entre o tático e o operacional. A tendência de um conselho desse é virar uma nova instância do executivo. Obviamente com todos os dramas e dificuldades que o executivo já tem, não é? Eu chamo isso aí, brincando, de C-Level 2 a missão, né? Quer dizer, você já está ali, o C-Level já está enrolado, você coloca um novo C-Level em cima deles, e tem assim uns indicadores que, né, eu falo que são umas dicas, né, que aparecem muito. Quando eu vejo uma empresa montando um conselho e coloca uma vaga de conselheiro, já me assusta. Né? Conselheiro, teoricamente, não devia ter vaga, devia ser um grupo. Né? A gente fala a força do colegiado. Mas, enfim. E aí ele fala assim, preciso de um conselheiro aqui com conhecimentos na área de, sei lá, logística. Como assim? Ele precisa ter conhecimentos na área, ele precisa ter a sensação da governança de um negócio. Se por acaso aquele negócio tem dificuldade com logística, tem algum problema no executivo dele que você tem que endereçar. Não é? Então, assim, eu sempre tenho um pé atrás, o conselho ele não reflete necessariamente a existência de uma governança, no mínimo ele reflete a necessidade que já está até reconhecida de um pensamento governante. Então, eu gosto de trabalhar de baixo para cima, vamos dizer assim.
Uma coisa interessante, eu corroboro muito com essa ideia que você trouxe, porque quando você chega nessas instituições que começam pelo conselho, aí a maior parte das vezes, principalmente em empresas middle marketing, familiar, aí você chega na reunião do conselho, tá, vamos analisar o orçamento. Não tem orçamento. Vamos analisar os principais indicadores. Não tem os indicadores. Aí monta os indicadores, então. Aí monta os indicadores, mas aí o processo está bagunçado, você não tem confiança no indicador que está chegando. Então você vai descendo, eu acho que bem colocado isso que você colocou, uma construção que eu escrevi até um texto no LinkedIn esses tempos para trás que eu coloco que o conselho é muito bom para quem já tem uma base sólida. Ele vira a cereja do bolo, né? Não o bolo em si. Perfeito. Assim, e mais uma vez, eu não estou falando mal de conselho não, pelo amor de Deus. Eu sou conselheiro, sou membro de uma associação de conselheiros consultivos no Brasil, a ABC3, aqui devo bastante, muito conhecimento acumulado ali. E justamente isso, a gente percebe, eu hoje estou muito convencido de que empresas pequenas, por exemplo, se tentar fazer um conselho, eu vou dar um exemplo que é mais próximo de todo mundo aqui, as famosas startups, né? Ai, meu Deus, isso é um capítulo à parte. Mas a tal da startup, ela chega lá, quase todas têm conselho. Por quê? Porque elas têm investidores, podem ser investidores anjo, seed money, ou até alguns fundos de venture capital, não é? Que, ao investir naquela startup, exigem uma posição no conselho. Imaginando que, estando no conselho, eles vão estar mais próximos do controle do investimento que eles fizeram. Ora, você não montou um conselho, você montou um grupo de investidores, né, que estão ali não olhando para, como você falou, para os fundamentos do negócio, estão ali olhando para controle do dinheiro deles, controle do investimento deles, o que é justo. Então, nesses casos, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar um conselho de investidores, né, dar para ele esse nome, um comitê, guilda, sei lá, um grupo de investidores, mas o conselho da empresa deveria estar ligado ao direcionamento e ao controle dela, não é? Então, por exemplo, você deu exemplos fantásticos. Eu, assim, sem dar nome de ninguém aqui, mas já participei de conselhos de empresas enormes que nem uma DRE elas apresentavam. A DRE que fazia era o contador, fazia para inglês ver. Quer dizer, sem nenhuma... Por que faltava ali? Uma cultura de acompanhamento de dados. Onde aparece a necessidade dessa cultura é um dos pilares de governança, né? Do controle, accountability e tudo mais. Então, quando você explode, vamos dizer assim, aqueles fundamentos, né? Os próprios, agora o IBGC agora são 5, né? Eram 4, Era 4 colocaram, né? E é legal, porque o quinto é sustentabilidade. E não é sustentabilidade de abraçar a árvore, é sustentabilidade do negócio, né? Tem um mestre, na minha formação de governança, Vanderlei Passarella, que ele tem um conceito que eu adoro, o conceito ele chama de perenidade adaptativa. Interessante, é muito interessante. Ou seja, porque também não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, estou fazendo isso aqui para a minha empresa ser perene. É um pouco de arrogância, né? Porque ela vai ser perene. O mundo muda. Aliás, a única coisa constante é a mudança, não é? Mas a forma dela ser adaptativa está dentro do pensamento governante, não é? Você não consegue ser adaptativo quando você tem metas, quando você tem uma execução para fazer. Então, o que eu mais gosto, o que talvez tenha assim, me atraído mais a essa formulação, é que não é que você quebra o executivo e o governante. Você apenas deixa muito claro onde está o quê, não é? E, a partir daí, até essa interseção, né? Essa interação entre essas, digamos, duas áreas, execução e controle, e direção, né? Elas conseguem funcionar melhor. Boa. Mas para quem está vendo a gente aqui, Galo, e já topou o conceito, essa governança transformacional, de baixo para cima, como que você orientaria uma empresa dessa para quem está começando a construir governança agora, ou até já tem, mas ainda não está 100%? Como que você começaria? Qual seria o seu passo a passo inicial ali? Olha, eu acho que antes de mais nada, e a gente faz isso hoje, né? Eu tenho uma boutique de governança, Governmar, que você conhece. Nós temos exatamente essa proposta lá, então, um pequeno jabá aqui, mas de leves.
A primeira coisa é você fazer um assessment, né, um levantamento pormenorizado de diversos desses pilares. No nosso caso, a metodologia que nós criamos, ela divide, são 7 pilares, mas isso, cara, podem ser 9, podem ser 5, enfim, depende muito, inclusive, do tamanho do negócio e do propósito dele. Mas, fundamentalmente, você vai olhar questão societária, né, como é que são os ritos, os documentos. Por incrível que pareça, o contrato social ele é um documento de governança. E, infelizmente, é o contrato de governança que 99% das empresas têm, e só. Você ficaria surpreso, claro que você não, mas quem estiver vendo a gente talvez fique, saber que a maioria das empresas que a gente conhece não tem nenhum acordo de sócio. Falando. E é básico para você começar a conseguir pensar naquela empresa a longo prazo. Não é? Você tem a questão de finanças, né? Mais uma vez. Tem a questão de pessoas que talvez tenha... E isso eu até aprendi com você mesmo, né? Eu deixava pessoas num patamar, e hoje vejo que é campeã de audiência, praticamente em primeiro lugar, cultura organizacional, né? Organização, o próprio business redesign. Né? Quando você... Então, eu diria que a primeira coisa é isso, é fazer um levantamento, pode ser profundo, quanto mais profundo, melhor, né? De autoconhecimento do negócio. A partir dali, você preconiza algumas ações de aumento de maturidade em cada uma daquelas trilhas, como estou te falando. Campeões de audiência, financeiro, societário e pessoas. Depois as outras vêm atrás, né? Seguindo produto, comércio, a parte comercial, enfim. E, a partir dessa visão, alguns artefatos de governança começam a aparecer como necessários. Comitês, grupos de trabalho. Quando você mexe na parte, na parte documentacional, principalmente sucessão e aparato jurídico, surge muita necessidade, né, de se adequar aos manuais de conduta, código de ética e coisas do gênero. Isso não é complicado. Isso pode ser feito para empresas de qualquer tamanho. Aliás, em tese, deveria ser feito para todas as empresas. A gente sabe que uma empresa está começando, não tem tanta energia para dedicar para isso, mas sempre é tempo de fazer, é o que eu falo, um acordo de sócios não machuca ninguém antes deveria ser feito junto com um contrato social. A partir dali, o que nós fazemos e o que eu preconizo é que cada uma dessas trilhas seja endereçada no sentido de aumentar, então, a sua maturidade naquele ponto, e é incrível que você vai vendo as mudanças acontecerem em vias a um processo de governança, só que, adivinha, no meio desse caminho você tem que ser operacional. Então é aí que surge uma coisa que é meio antagônica é forte, mas que é meio difícil, porque você tem que descer e executar operacionalmente determinadas tarefas, que é uma coisa que a governança pura finge que não vê. Aquele conceito do nose in, hands out. Nose in, hands out. Exatamente. Né? Eu gosto muito da ideia do nose in, hands on hands. Quer dizer, eu prefiro imaginar que eu estou sendo capaz de colocar a mão em cima da mão do executor, meter um pouco, às vezes tem que meter até a mão na graxa um pouquinho, tá certo? Mas sempre que eu faço esse tipo de coisa, se houver possibilidade, eu trago algumas empresas de consultoria para atuarem pontualmente naqueles pontos de fricção, de dor, eu não gosto muito da ideia de dor, não, aqueles pontos de travamento do negócio. Então, ao mesmo tempo que você está conhecendo os gaps e as necessidades ou as dificuldades de governança, você está sendo capaz de promover melhoras pontuais, que a gente poderia dizer que são operacionais ou táticas, num fornecimento governante. No final, tipicamente, depois de algum tempo, um ano e meio, você finalmente é capaz de propor a criação de um conselho. A empresa já está necessariamente madura até para entender por onde anda uma coisa com a outra. Falando nisso, eu sei que tem um projeto novo aí no forno também, que é um projeto que ajuda justamente essas organizações que estão com essa construção em andamento. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto também. Olha, esse projeto surgiu de uma observação nossa, né? Quer dizer, estamos juntos nisso, diga-se de passagem, de que todo esse processo de transformação, de entrada de governança, ele exige um trabalho
como falei, operacional prévio. Se você pega uma empresa hoje que está com um problema na área, digamos, de cultura organizacional, é natural que ela procure uma consultoria de RH, de Business Transformation. Cada hora eles arrumam um nome diferente. Mas, basicamente, vai procurar uma consultoria de RH para fazer um levantamento de cultura, um mapeamento e um planejamento de busca da cultura desejada. Legal, bacana. Funciona? Claro que funciona. Poxa, tem empresas maravilhosas aí. O problema é que isso é feito de forma separada e isolada. Os outros problemas, os outros gaps de maturidade de governança não são atendidos. Então, a tendência é que esse que foi atendido, digamos, vamos partir do pressuposto, que tenha sido bem atendido, ele fica perdido ali. É como se fosse botou o Messi para jogar no Ibiúna lá. Está entendendo? Não adianta muito, né? Então, o que fica muito claro é que essa empresa precisa de uma transformação governante sincronizada, né? A maneira que a gente tem que encontrar de fazer isso é de propor a montagem de um conselho, né? O nome técnico seria um conselho interino. O conselho interino é aquele conselho consultivo, né? Não é um conselho de administração, que ele é montado durante um tempo, é quase que um projeto, né? Ele tem início, meio e fim e objetivos muito claros, mas ele é montado para elevar o nível de maturidade governante e, quem sabe, passar essa bola para um conselho montado realmente. O problema é que, para você fazer isso, você teria que ter pessoas, né, dentro da empresa, já naquele momento, capazes de conduzir essa tarefa. Tá certo? E isso é muito raro. Aliás, exatamente por esse motivo que eles estão parados, que estão ali, encontraram talvez um teto de desenvolvimento, de governança, pela própria condição de quem está tocando o negócio. Não, buscar uma consultoria pontual funciona, como eu falei, mas ela não se conecta. A ideia do conselho interino é que ele seja contratado de fora, não é? E que ele entenda, faça exatamente isso que a gente está falando, entenda os grandes desafios, como eles se interconectam e propõe uma solução governada ou governante para essa questão. Obviamente, metendo a mão na graxa muitas vezes. Então, o nome bonitinho disso é Board as a Service, né? Então, seria um conselho como serviço que ele atua de forma pontual, mandatada, não é? E que é uma equipe que você traz de fora. O que eu entendo, que a gente tem feito isso, funciona quando você passa pela primeira fase. Então, a primeira fase do assessment, ela é pregressa à montagem do Board as a Service, porque a partir da preconização que esse levantamento te dá, você entende que tipo de board eu preciso, que tipos de especialidades, pessoas, consultorias, temas que eu vou agregar e quanto tempo eu vou precisar para fazer isso e como que eu entrego isso aqui de maneira... quem já fez o PMP aí, né, sabe que é o gerência de projeto, que é o tal do... Você vai fazer um charter, né, vai preconizar as entregas. Você projetiza quase que a governança. Projetiza a governança, é exatamente isso. Então, o Board as a Service, ele é um projeto de governança. Boa. É até uma forma bastante resumida de explicar mas é importantíssimo que ele não seja encaixotado. Então, one size fits all não tem, né? Tamanho único não vai rolar. Você precisa viver esse momento do levantamento, porque a partir daqui você monta quase que artesanalmente um conselho como serviço, e esse vai durar pouco tempo. Quer dizer, ele é feito para acabar. Isso que, aliás, as pessoas às vezes não entendem isso. É a característica fundamental do projeto, é que ele tem início, meio e fim. Ele tem um propósito, ele tem uma pauta, não é? Ele tem objetivos de entrega pelos quais ele é avaliado e ele termina, ele tem um mandato fechado. O que ele tem visto na prática é que parece que, quando você fala assim, parece que você está ganhando muito controle, muito poder na empresa de outros, né? Mas, na realidade, isso tem funcionado bem. A montagem desse Board as a Service, ela sempre atrai
e acaba sendo formado por executivos do negócio, talvez o dono, um dos donos, alguém que ele é trazido para isso. O que acontece de interessante ao final desse trabalho? Primeiro, a empresa está transformada. Ela está de baixo para cima. De baixo para cima, ou seja, aqueles desafios, né? Vamos chamar assim. Até por isso que você falou que é quase hands-in também. Você tem... É que, necessariamente, o que eu preconizo é que quem está controlando que está fazendo essa coordenação dos esforços, não desça a mão na massa, mas que use de consultorias, squads. Eu gosto da ideia do squad, é uma ideia muito boa. Você pode montar um squad de uma semana para rever a documentação jurídica do negócio. Você não precisa abrir uma frente jurídica, contratar um escritório, tá entendendo? Tem coisas que são realmente muito pontuais. Aí a gente rouba um pouquinho lá da ideia do ágil, né? São quase comitês de assessoramento ágeis. Ágeis, exatamente, né? Quer dizer, e mais uma vez, você vai roubando um pouquinho de ideia de cada um, juntando um. Então, eu não, assim, o núcleo governante, o núcleo que está cuidando da governança, não desce, mas ele participa dessa entrega, não é? Mas o que é legal disso daí, o que é muito interessante, é que ao final desse processo a empresa está transformada e ela participou dessa transformação, por isso que eu preconizo que tenham executivos, donos, lideranças chave dentro do negócio, participando desse Board as Assessors, ou seja, ele não é totalmente externo. Então, eu gosto de chamar isso aí de conselho interino misto, né? Whatever. São só classificações da minha cabeça. Mas o interessante é que, ao final desse processo, essa empresa está mais próxima de níveis de maturidade, né, governantes, e aí sim ela é capaz de entender como que ela prossegue com aquele legado de governança para ela, né? Talvez que a gente vê mais frequentemente que, ao final desse trabalho, não o conselho interino se transforma num conselho de administração, um conselho consultivo, mas ele preconiza a montagem desse conselho. E uma das entregas dele pode ser, inclusive, a montagem do conselho em si, não é? Que é o que mais comumente a gente vê acontecer. E o mais interessante é que essa mesma ideia aconteceu em 2 momentos, em 2 lugares diferentes, né? Sim. O Galo pensou nesse projeto em um momento, e certo momento depois, a gente do lado de cá pensou num projeto muito parecido, muito similar. Muito melhor, diga-se de passagem, que o meu. Não, honestamente, tanto que... Não, e aí, depois de um tempo, a gente se descobriu falando dos mesmos assuntos. A gente falou, nossa, mas para que criar 2? A gente acabou se aproximando ali, criando, vamos aproximar e juntar aqui as tralhas, ver se a gente consegue tocar um projeto em conjunto, puxa um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e ficou bem melhor realmente no final. Mas é interessante porque essa mesma visão de quando a gente teve as ideias, você teve ela primeiro, a gente teve ela depois, mas é bem parecida, juntou, é uma cocriação colaborativa. Eu acho que esse que é o princípio também desse Board as a Service, né? A gente ter diversos conselheiros interinos que estão alocados em consoância com as dores, não, né? Você falou que a dor... Os desafios da organização naquele momento. Só que os desafios, eles também são transitórios, né? Eu tenho um problema de pessoas, eu resolvo o problema de pessoas, ele migra para outro lugar. Como é que fica nessas transições, assim, nessas evoluções internas? Olha, isso é uma coisa... Talvez seja a conversa, não vou chamar de objeção, mas seja a dúvida mais comum que a gente vê quando começa a falar sobre essa ideia para uma empresa, para um cliente de perspectiva, que ele chega com a dor. O que está doendo é o que ele está sentindo, né? Não, eu tenho um problema aqui com a minha contratação PJ, retenção de funcionário. Esse é o meu drama. Se você deixar ele solto, ou se talvez ele fosse para o básico, ele ia contratar uma empresa de RH para resolver esse problema dele. Ele ia resolver, provavelmente sim, o problema, né? Ia dar um Tilenol, ia passar a dor. Mas você consegue olhar com esse levantamento, e logo no início dele, e às vezes até sem eu fazer o levantamento, até pela experiência, você já consegue perceber, no caso desse cliente que eu estou citando, o problema dele não era de retenção. Ele tem um problema de cultura fortíssimo, ou da inexistência de uma cultura de pertencimento, de
de trabalho conjunto, trabalho em grupo, e ele tem um problema de estratégia, que são dois pilares completamente diferentes, né? Então, você é capaz de mostrar isso para ele, olha... Provavelmente seriam duas consultorias que não se falariam. E não ia dar certo. Quer dizer, as duas iam resolver, eu vou dizer superficialmente, mas num nível ainda não tão profundo, aqueles problemas. Faz uma mudança de organograma aqui, um business redesign, cria uma nova política salarial, uma remuneração diferente, comissionamento e tudo mais. E é que nem trocar os pontas num jogo de futebol, né? Você troca, o jogo muda, né? Num dado momento parece que ficou mais agitado, mas é só porque o ponta direita na esquerda. E aquilo ali, passados 5 minutos, já volta ao problema original, ao problema, vamos dizer assim, fundamental. Então, ao fazer essa propositura, você consegue mostrar, olha, você tem problemas, e por isso que o assessment é interessante. Ele é tão necessário para nós entendermos por onde seguir, e ele é necessário também para que a empresa, representada pelo seu dono, pelo seu capital, enfim, olhe e fale assim, realmente eu tenho problemas aqui nessa área, né? Então, esse é um caso interessante, a gente acertando estratégia, acertando cultura, não é? Acertando parte do aparato legal que estava completamente desalinhado com você, magicamente afeta positivamente, por exemplo, a questão da retenção. Então, é mais ou menos por aí que a coisa anda. Show de bola, ô Galo. E agora indo já para a nossa reta final, vamos supor que alguém que esteja assistindo a gente tem uma empresa que vai precisar passar por essa construção, entendeu os conceitos, percebeu como esses conceitos vão agregar valor na construção da governança na organização dele. Por onde essa pessoa começa? Primeiro passo, assim. Olha, eu acho que antes até de falar com qualquer pessoa, aí entra um pouco aqui, sei lá, a gente não gosta de fazer terapia com o negócio, mas às vezes antes de mais nada, um pouquinho, se puderem investir um pouco no autoconhecimento empresarial, seria legal, não é? Então, o meu chamamento a um pensamento diferente, a um olhar diferente sai um pouco da caixa, né? Escuta, vem cá, eu estou como esse caso que eu citei aqui, só para continuar usando como exemplo. Eu tenho um problema de retenção. Será que eu tenho um problema de retenção mesmo? É só isso? Será que isso não está ligado fundamentalmente a outras coisas? Que é como a gente, às vezes está com dor de cabeça, mas pode ser porque, sei lá, você está com um resfriado, ou você pode estar com uma íngua de alguma... Nem sempre aquele reflexo... Então, um pouquinho de autoconhecimento, eu começaria por isso. Olha, primeiro reflete bem, tenta abrir um pouco o obturador da visão, e a partir daí, uma ajuda profissional ajuda, né? Eu evitaria consultorias específicas para aquelas dores que a gente acha que tem, porque se você for no oculista, ele vai dizer que o seu problema é realmente na sua vista, até porque ele vai encontrar um grauzinho, sempre tem um problema, né? Então, a primeira coisa, então, um pouquinho talvez um olhar para dentro, não é? Será que é isso mesmo, por aí, outras coisas, e a partir daí investir num levantamento desse, não é? A gente pode ajudar, com certeza, porque a consultoria, para terminar, Lucas, um aprendizado, eu durante muito tempo já fui consultor também, né? Então eu não posso falar mal, e eu não estou falando mal de consultoria, pelo contrário. Mas o a característica de um trabalho consultivo é um trabalho de solução de problema. Então, quando você contrata um consultor, você não contrata ele para te ajudar a pensar na solução, você contrata uma solução. E ele vem com a solução pronta, dentro da mala dele, porque ele é isso que ele faz. Eu brinco que o consultor ele é apaixonado pela solução, ao passo que o olhar governante é apaixonado pelo problema, não é? Então, o consultor ele não funciona bem num mundo caótico, ele funciona bem num mundo ordenado. O pneu está furado, a gente tem que trocar. Eu tenho um método para trocar esse pneu que é infalível. Sobe com o macaco, não muito, aí você solta os parafusos, afrouxa um pouco, depois você sobe o resto, tenha certeza que você está num lugar só. Enfim, existe um método para trocar pneu que não adianta botar o carro de cabeça para baixo para tirar o pneu, que fica mais fácil, que não é uma boa ideia. Agora, tem problemas que não são problemas...
Esses são problemas aparentemente conhecidos. Isso é que é o drama. Estou com um problema de retenção. Ele é aparentemente conhecido. Você vê, a base dele está numa questão estratégica. Sua empresa não tem uma estratégia que reflita num ambiente de trabalho que retenha ou que faça aquele funcionário pertencer. É uma mistura, inclusive, de três. Tem problema de estratégia, tem problema de pessoal, tem problema de aparato jurídico. São 3 dos pilares dos 7 que a gente falou. Então, assim, eu pensaria, antes de mais nada, em ter esse olhar. Né? A gente pode ajudar, como eu te falei, como tenho certeza que tem mais gente, né, que é capaz de talvez até uma própria consultoria de governança, né, que parece, né, mas tem muita gente que faz isso, mas nunca com o objetivo final com o objetivo inicial. Eu não vou montar um conselho. Eu tenho que primeiro arrumar governantemente o meu negócio, e isso pode ser feito para negócio de qualquer tamanho, porque, como eu te falei, como você vai trabalhar com squads, você vai fazer de acordo com o apetite e a capacidade que aquele negócio tem de suportar um negócio desse, né? Quer dizer, uma intervenção dessa. Então, só para resumir, para quem estiver começando, basicamente a gente pode até começar com um conselho, mas priorizando alguns conceitos-chave, que é um senso crítico para saber analisar o contexto, não só o problema específico. A partir desse senso crítico, como é que você constrói uma solução colaborativa integrada para que a organização inteira evolua na maturidade de governança. E eu gostei muito da sua lembrança. Realmente, a colaboração, para mim, é o traço mais fulminante que você tem numa entrega de governança. A governança, o conselho, ele é um órgão colegiado, ele é um órgão colaborativo. Mais uma frase que eu vi outro dia que eu achei muito legal: o conselho ele não é um lugar de embates. E a gente vê esses filmes, né, brigando. Succession, né? Brigam um com o outro, o presidente do conselho, e tramóias, e reuniões paralelas. Né? O conselho ele não é um lugar de tese e antítese, ele é um lugar de síntese. Isso sensacional. Quando eu vi esse negócio, eu falei, poxa, realmente faz todo sentido. Então, tanto quanto ele puder ser isso aí. Por isso que um conselho de investidores não funciona. Né? Eles não estão procurando síntese nenhuma. Um tem uma tese de expansão, outro tem uma tese de retenção de lugar. Não é? Quer dizer, um quer abrir, quer expandir a empresa, imprimir ações, outro não, o outro é mais conservador. O conselho verdadeiro, ele consegue traduzir, né, o CNPJ. Então, só para terminar, isso aí para mim é um mantra. Quando eu trabalho em governança, eu trabalho para o CNPJ. Nunca para o dono A, B ou C, as diversas correntes. Quando você entra numa empresa familiar, então, nossa senhora, ali, que por incrível que pareça, é o lugar que eu mais gosto de trabalhar. A empresa familiar, ela é rica de dramas, mas ela é rica, mas ela tem uma energia, né, que é muito interessante, ela é bem canalizada. Tanto é que tem muitas empresas familiares no Brasil, né? Pena que elas não sobrevivam a uma terceira geração, talvez, né? Mas isso é papo para um outro podcast. Né? Boa, pessoal. Queria agradecer a sua presença, Galo. E quem tiver interesse aí, depois procura o Galo nas redes. Eu sei que o Galo não tem Instagram, mas o LinkedIn você tem, né, Galo? LinkedIn eu tenho, Instagram eu nunca gostei muito não, mas Eduardo-Galo, é fácil de me achar lá pra caramba. Pronto. Então segue o Galo lá, quem quiser mais informações é só falar com ele. E esse foi mais um Connect Executive Cast, podcast do Connect Executive Hub em parceria com a FENAB. Sou Lucas Marques, agradeço vocês por chegarem até aqui. Muito aprendizado. Muito obrigado, Galo. Obrigado a você.